Vamos lá, pessoal. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre ondas estacionárias em uma dimensão. Para começar, aquele assunto, o assunto desse módulo que é sobre guias de onda. Então, vamos lembrar lá da onda de uma corda, né? E aí a gente vai pegar a corda presa em uma das pontas, né, numa parede ou alguma coisa do tipo. Então, se eu der um pulso nessa corda e eu ver a reflexão do pulso nessa corda, a reflexão vai ser para baixo. Isso tem a ver com o fato dela estar presa na parede. Então, o pulso vai fazer uma força para cima na parede, a parede vai fazer uma força para baixo, então vai gerar esse pulso invertido. Uma outra forma da gente descrever esse sistema, sem mudar as condições de contorno, né, que é, no caso, a parte da corda que está perto da parede tem que ficar parada, a gente tira a parede e coloca uma outra onda vindo ali do além, né, vindo do upside down, coloca uma onda invertida vindo ali. Quando esses dois pulsos se cruzarem, eu vou somar eles, né? Então, a condição de contorno na parede vai continuar a mesma, aquele pedaço de corda não vai se mexer. E aí, né, quando esses dois pulsos passarem um para o outro, então, para a esquerda aqui eu vou ter esse pulso invertido, e para a direita eu vou ter o pulso original que foi lá para o outro lado, né? Então, satisfeita a condição de contorno, ou seja, a situação é a mesma, então eu posso escrever a função de onda como sendo a soma, né, y0 elevado a kx menos ωt, menos y0, porque o pulso está invertido, elevado a menos kx menos ωt, porque é uma onda que viaja contra o eixo x. Então, trabalhando essa equação, eu vou isolar o termo elevado a menos iωt, que tem em comum nas duas, e o que sobra entre parênteses ali, a gente usa aquelas fórmulas de Euler, vai dar 2i seno de kx. Escrevendo também a fórmula de Euler para o termo em t, eu tenho um cosseno de ωt menos i seno de ωt. A gente vai ficar, então, quando tirar a parte real, eu escrevi um y' zero ali, é só para tirar aquele termo 2 que vai aparecer ali, né? Então, 2y0. Então, eu vou ter um seno de kx vezes seno de ωt. Notem, isso aqui não é mais uma onda propagante, né? Não tem mais aquela propriedade de ondas propagantes que a gente viu lá no começo do curso, né? Não tem o x e o tempo tratados como uma variável só, x menos vt. Então, se eu prender agora a corda em dois pontos, ou seja, agora eu tenho a onda confinada realmente no espaço, eu vou ter a condição de contorno que no x igual a 0 e no x igual a L, o y, a coordenada y da corda não pode variar, ela está presa. Essas condições de contorno podem mudar, certo? Eu posso fazer de menos L sobre 2 a L sobre 2, isso vai mudar como eu descrevo a função, mas o formato da corda vai ser mais ou menos o mesmo. Então, em x igual a 0, já está ok, porque eu vou ter um seno de 0 ali, seno de 0 a 0. Para x igual a L, eu vou ter que fazer o seno de KL, tem que ser igual a 0. Para que isso seja satisfeito, eu tenho que ter KL igual a um múltiplo de π. 0, π, 2π, 3π, enfim, por aí, assim por diante. Então, isso impõe uma condição sobre o K, o número de onda. E como K é 2π sobre lambda, isso me põe uma condição sobre os comprimentos de onda permitidos nesse sistema. E, consequentemente, como a gente tem uma relação entre frequência e comprimento de onda, eu tenho uma quantização das frequências, né? Tenho frequências de ressonância desse sistema ou comprimento de onda quantizado, tanto faz. Então, eu usando aquelas expressões para o K e para o ômega-n, eu substituo e obtenho a expressão final para minha função de onda na corda presa em dois pontos específicos, né? 0 e L aqui no caso. Seno de npx sobre L, seno de np sobre L vezes C vezes T. E aí isso me dá aqueles formatos, né? Então, para cada valor de n, eu vou ter um formato diferente na corda. N igual a 1, N igual a 2, N igual a 3, estão desenhados aqui. Então, ele tem esse formato no espaço e ele oscila no tempo. Isso aqui é como se fosse uma foto. No teorema de Fourier, ou da análise de Fourier, a gente tem que... Por que é importante estudar essas ondas estacionárias? Dá uma ferramenta poderosa para a gente escrever funções. Qualquer função
que está entre 0 e L, está definida entre 0 e L, eu posso escrever ela como uma soma de senos com frequências diferentes e com amplitudes diferentes. Né? Na internet a gente acha vários gifzinhos. Esse aqui representa cada seno desse como um círculo. Né? Então, círculos menores são, quer dizer, senos com amplitudes menores, e cada um deles gira numa velocidade ligeiramente diferente. Então, significa frequências diferentes de oscilação. Aqui eu estou querendo desenhar uma onda quadrada, então com 15 termos na soma, a gente já vê que já está quase chegando no formato que a gente quer. Se você colocar 150 fica mais próximo, 1.500 mais próximo, 15.000 mais próximo, 15 milhões já tem. Né? Vocês entenderam? O erro em relação a uma onda quadrada vai ficando tão menor quanto mais termos na soma eu ponho. No limite, n indo para infinito, a sua soma converge para a função que você quiser. Então, vamos trazer isso agora para o curso de eletromagnetismo. A gente vai tomar uma onda eletromagnética entre duas placas condutoras. Então, primeiro vamos colocar só uma placa de um lado e analisar essa reflexão. De novo, estou considerando aqui condutores perfeitos, então a condutividade tende a infinito. A condição de contorno para o campo elétrico aqui vai ser análoga à da corda. Ou seja, o campo elétrico na superfície ali do condutor vai ter que ser nulo, o campo elétrico paralelo à superfície, né, claro. Porque se ele não for nulo, eu vou ter uma corrente muito alta. E aí, enfim, quando esse campo chega, ele separa, ele causa uma separação de cargas que vai gerar um campo invertido. Então, o próprio condutor vai gerar essa onda refletida. Então, para ficar menos um blá blá blá, vamos desenhar aqui. Então, eu tenho o vetor de onda K indo em direção ao condutor e eu vou ter o campo elétrico e magnético assim. Né? Então, E vetor B vai dar o vetor K indo em direção ao condutor. Para a onda que volta, bom, o campo elétrico eu sei que tem que inverter. Né? Então, esse inverter, na verdade, significa o quê? Eu tenho uma inversão de fase. Né? Eu ponho uma fase π sobre 2 no campo elétrico. E aí, se a gente for ver, o campo magnético ele não vai sofrer inversão. Né? Eu tenho E vetor B. Se a onda está se propagando para a direita, o campo magnético não vai sofrer inversão de fase nesse caso. Então, eu tenho aqui minhas condições para reflexão. E, como a gente fez no caso da corda, eu posso descrever essa onda como sendo um E0, uma amplitude, E elevado a kx menos ωt, menos E0, né, porque a amplitude sofreu uma inversão de fase, né, então coloco um sinal menos, E elevado a menos kx elevado a menos ωt. De novo, menos kx menos ωt, porque agora a propagação está invertida. Bom, a gente já fez essa conta, não vou fazer de novo, vai dar 2E0 seno de kx seno de ωt. E aí, a gente precisava calcular o campo magnético. Como que eu encontro isso? Bom, uso as equações de Maxwell. Ou a gente pode falar, bom, ele não vai sofrer inversão de fase. E eu uso um modelo parecido com o que eu usei para o campo elétrico. B0 elevado a kx menos ωt, mais B0 elevado a menos kx menos ωt, já que não tem inversão de fase. Então, eu vou ficar com B0 cosseno de kx cosseno de ωt. E aí a gente já tem uma coisa diferente aqui. Notem que o campo elétrico ele é descrito em termos de seno e o campo magnético é descrito em termos de cosseno. Então, o campo magnético e elétrico vão estar fora de fase por uma fase π sobre 2. Então, isso aqui realmente não é igual a uma onda propagante, né? Já mudou a característica da onda eletromagnética também. Então, agora a gente coloca, né, um outro condutor do outro lado, né, como se fosse a onda confinada entre dois espelhos, e as condições de contorno vão ser tipo aquelas da onda na corda, vão me dar o Kn e o ωn desse jeito, e nessa cavidade, né, entre esses dois espelhos paralelos, eu vou ter uma restrição nas frequências que vão poder oscilar. Né? Eu coloquei aqui entre aspas, só algumas cores vão existir entre eles. Na próxima aula, a gente vai trabalhar um pouco mais isso e ver uma relação que isso tem com guias de onda. Aqui a gente vai usar guias de onda condutores, mas a diferença para um guia de onda de elétrico vai ser só nas condições de contorno, como que muda a forma da reflexão, como que muda essa inversão de fase na reflexão.
Eu não vou falar muito disso agora porque a gente vai ter um capítulo só para falar sobre reflexão. Então, nos próximos capítulos, a gente vai falar sobre essas ondas estacionárias e o que isso tem a ver com guias de onda. Até a próxima.